Vem comigo! Este é o Futebetiando, o seu canal de dicas e palpites de futebol. Resultados de nossos palpites desse dia 25 de setembro que se passou. Foram 5 jogos analisados, 16 variados palpites. Obtivemos 12 acertos e 4 erros, mais de 70% de acertos em nossos palpites. Pessoal, quem conhece e acompanha nosso canal sabe que o índice de acertos dos nossos palpites é alto. Para você que está chegando agora, é só conferir nossos resultados anteriores. E não se esqueçam, apostas esportivas somente para quem tem 18 anos ou mais. Apostem com responsabilidade. Apostem somente nas casas de apostas regulamentadas e autorizadas em nosso país. E vamos aos palpites para esse final de semana. Nesse vídeo, trago palpites para o sábado, dia 27, e também para o domingo, logo a seguir, dia 28 de setembro. Tem bilhetes de odds 2, tem múltipla de odds 156, juntando os palpites do sábado e do domingo. Não se esqueçam de fortalecer o canal. Deixe seu like, aquele joinha, façam comentários diariamente em nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Começando nossas análises com os palpites de sábado, dia 27, lá na Finlândia, Lahti versus PK35, mais de 2,5 gols. Lahti para vencer, mais de 7 escanteios, placar exato 3-1 Lahti. Na Noruega, Eliteserien, Sarpsborg 08 versus Viking, mais de 2,5 gols. Ambas as equipes marcam, mais de 7 escanteios, placar exato 2-1 Viking. No Canadá, Forge versus Pacific, Forge para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0 Forge. No Brasil, Brasileirão Série A, Vasco da Gama versus Cruzeiro, ambas as equipes marcam, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-1 Cruzeiro. No Brasil, Brasileirão Série B, Atlético Paranaense versus Operário, Atlético Paranaense para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0 Atlético Paranaense. Pessoal, quem quiser ter acesso a muito mais palpites do Futebetiando diariamente, venham participar do nosso grupo VIP. Para este sábado, dia 27 de setembro, teremos essa múltipla aqui de odds 828. Eu sempre digo, múltiplas de odds altas são difíceis, mas não são impossíveis. Já acertamos várias múltiplas de odds alta no nosso grupo VIP. Venham participar. São mais de 40 jogos analisados diariamente com variados palpites com alto índice de acertos. Tem bilhete de odds 2, tem bilhetes de odds 1,50 para se fazer alavancagem todos os dias e mais de 40 jogos analisados, como eu falei, com variados palpites. Nosso grupo VIP é no WhatsApp, custa R$50 mensais. O telefone para contato é esse que aparece logo abaixo. É só chamar. Vem comigo! E este é o bilhete pronto do canal para este sábado. Logo a seguir, os palpites para o domingo, dia 28. Também nossa múltipla de odds 156. Fiquem ligados.
Nosso bilhete pronto para o sábado, dia 27, uma dupla deu uma odds de 2,20 e ficou assim. No Brasil, Brasileirão Série A, Vasco da Gama versus Cruzeiro, mais de 1,5 gols. No Brasil, Brasileirão Série B, Atlético Paranaense versus Operário, Atlético Paranaense para vencer. E vamos aos palpites para esse domingo, dia 28 de setembro. Não se esqueçam de deixar o like, aquele joinha, façam comentários diariamente em nossos vídeos. Pessoal, para que o nosso canal possa continuar aqui no YouTube, melhorar cada vez mais, precisamos fazer ele crescer. Para que isso aconteça, preciso do seu like, seu joinha, preciso de comentários, muitos comentários. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Começando nossas análises desse domingo, dia 28 de setembro, lá na Dinamarca, Superliga, Brøndby versus Odense, mais de 2,5 gols. Ambas as equipes marcam mais de 7 escanteios. Placar exato, 2-1, Brøndby. Na Argentina, Racing Club versus Independiente. Racing Club, empate anula aposta, menos de 2,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato, 1-0, Racing Club. Na França, Rennes versus Lens, ambas as equipes marcam mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato, 1-1. No Brasil, Brasileirão Série A, Bahia versus Palmeiras, mais de 1,5 gols. Ambas as equipes marcam mais de 7 escanteios, placar exato, 2-1, Palmeiras. Também no Brasil, Brasileirão Série A, Corinthians versus Flamengo, mais de 1,5 gols. Ambas as equipes marcam mais de 7 escanteios, placar exato, 1-1. E vamos aos bilhetes prontos. Tem o nosso bilhete para o domingo, né? De odds 2,20. Logo após nossa múltipla, juntando os 5 palpites do sábado, dia 27, com os 5 palpites do domingo, dia 28, deu uma odds de 156. Pessoal, vamos fortalecer o canal. Deixe seu like, seu joinha, faça seu comentário. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Quem quiser ter acesso a muito mais conteúdo do Futebetiando, venha participar do nosso grupo VIP. É no WhatsApp, custa R$50 mensais. O telefone para contato está logo abaixo nos comentários. Nosso bilhete para o domingo, uma tripla, deu uma odds de 2,20. Ficou assim: na Argentina, Racing Club ou empate contra o Independiente. Na França, Rennes versus Lens, mais de 1,5 gols. No Brasil, Brasileirão Série A, Bahia versus Palmeiras, mais de 1,5 gols. E vamos à nossa múltipla de odds 156,49, somando os 5 palpites do sábado, dia 27, com os 5 palpites do domingo, dia 28 de setembro. Múltiplas, pessoal, são difíceis, mas não são impossíveis. Já acertei várias múltiplas de odds alta. O correto é arriscar um baixo valor. Aqui eu simulei com R$10 para um retorno de R$1.560. Dividi a nossa múltipla em 2 partes para melhor visualização. Quem gostar de múltipla, pessoal, de odds alta, todos os dias tem uma múltipla de odds alta no nosso grupo VIP. Para esse sábado, dia 27, tem uma múltipla de odds 800. Quem quiser participar do nosso grupo VIP é no WhatsApp, custa R$50 mensais. Telefone para contato está logo abaixo nos comentários. Simbora para a nossa múltipla.
Começando com os 5 palpites do sábado, dia 27. Lá na Finlândia, Lahti versus PK35, mais de 2,5 gols. Na Noruega, Sapborg 08 versus Viking, mais de 2,5 gols. No Canadá, Forge versus Pacific, Forge para vencer. No Brasil, Brasileirão Série A, Vasco da Gama versus Cruzeiro, ambas as equipes marcam. No Brasil, Brasileirão Série B, Atlético Paranaense versus Operário, Atlético Paranaense para vencer. Continuando com 5 palpites do domingo, dia 28. Na Dinamarca, Brøndby versus Odense, mais de 2,5 gols. Na Argentina, Racing Club versus Independente, Racing Club, empate anula aposta. Na França, Rennes versus Lens, ambas as equipes marcam. No Brasil, Brasileirão Série A, Bahia versus Palmeiras, ambas as equipes marcam. Também no Brasil, Brasileirão Série A, Corinthians versus Flamengo, ambas as equipes marcam. Não se esqueçam de deixar o like, aquele joinha, isso fortalece muito o canal. Façam comentários diariamente em nossos vídeos, é importantíssimo. Likes e comentários. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Quer ter acesso a muito mais palpites diariamente do Futebetiando? Venham participar do nosso grupo VIP. É no WhatsApp, custa R$50 mensais. Diariamente no nosso grupo VIP são mais de 40 jogos analisados com variados palpites. São palpites mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols. Ambas as equipes marcam menos de 2,5 gols e favoritos para vencerem. Tanto casa para vencer como fora para vencer. Também 4 bilhetes prontos exclusivos, sendo um bilhete de odds 2, bom para se fazer gestão de banca, um bilhete de odds 1,50, um pouquinho mais, para se fazer alavancagem, e 2 múltiplas de odds altas todos os dias para se arriscar um baixo valor. Venham participar do nosso grupo VIP, é no WhatsApp, custa R$50 mensais, o telefone para contatos que aparece logo abaixo, é só chamar. Vou ficando por aqui desejando a vocês um ótimo e abençoado final de semana, uma ótima e abençoada semana que se inicia nesse domingo. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus.